Olá, meu querido, minha querida, graça e paz. Como você está nesse início de ano? Como você se encontra? Como está o seu coração? Que a graça de Deus venha invadir a sua vida nesta hora, nesta tarde. Fique comigo. Eu tenho uma palavra maravilhosa para o teu coração, que irá trazer conhecimento para a tua vida, para a tua caminhada, para a tua vida espiritual, familiar, enfim, sua vida particular. Não podemos, queridos, ignorar o fato verdadeiro que Deus, Ele se manifesta. Ele se manifesta para os seus amados, Ele se manifesta para os seus escolhidos. Escolhidos? Escolhidos para quê? Não é verdade? Essa pergunta se faz em muitos pensamentos de muitas pessoas. E eu lhe digo, para quê? Para você, para sua família, para mim, para minha família, viver os propósitos de Deus aqui na terra. Nós somos escolhidos para desfrutar do reino dele, da vida dele, que ele nos concedeu. Ele nos concedeu e esse conhecimento deve chegar a você, deve chegar a mim, deve chegar às pessoas que querem se aproximar de Deus. E para se aproximar de Deus é necessário crer que Ele existe. Sim, creia que Ele existe e que Deus é galardoador de todos os que o buscam. Deus, Ele é aquele que recompensa. Recompensa eu, recompensa você, recompensa todos aqueles que se aproximam dEle. Então tenha fé no Senhor, tenha fé na sua existência, tenha fé na sua palavra, tenha fé na sua promessa, tenha fé em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus Altíssimo. Tenha fé na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Creia na verdade de Deus. Você vai ver a sua vida mudar. Sim, a sua vida será transformada para melhor. Você vai viver o propósito do Senhor. É para isso que Ele te chama. É para isso que você é o escolhido dEle, para viver a sua vontade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que nos propõe todas as coisas de acordo com a vontade dEle, de acordo com os seus propósitos, com os seus planos. Muitos são as preparações do coração do homem. Sim, o nosso coração, ele prepara viver muitas coisas, alcançar muitas coisas. No financeiro, na sua família, na sua vida amorosa, na sua vida profissional, enfim, nas áreas da sua vida. O ser humano é este, o ser humano está sempre fazendo planos, desejando algo, sonhando, querendo realizar. Mas, queridos, o desejo do nosso coração, as preparações do nosso coração, tem que estar ligado com o propósito de Deus, tem que estar ligado com a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Deus sempre terá o melhor. Terá o melhor para mim, terá o melhor para você, terá o melhor para a humanidade. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 29, no profeta Jeremias, que os planos de Deus para a nossa vida são de paz e não de nos fazer mal. E nós temos o quê? Que fazer o quê? Vamos crer. Não existe meio termo. Você deve crer em um ser supremo. E esse ser supremo
É Deus que nos deu a vida, queridos. Antes de mais nada, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal. Se você acha que esse conteúdo de trazer a palavra de Deus, e você está ouvindo a palavra de Deus, esse conteúdo que eu estou lhe trazendo, se você acha que é importante para a tua vida, para a tua caminhada, enfim, para você levar para junto da sua família, do seu dia a dia, se inscreva no meu canal, assine o sininho aí das notificações. Sabe por quê? Porque o YouTube, ele vai perceber que este conteúdo faz bem para você, entendeu? Que o meu conteúdo desse meu canal, ele é importante. Aí ele enviará para as outras pessoas, para você e para as outras pessoas. E eu preciso disso, eu preciso dessa ajuda para levar o Evangelho, para levar a palavra de Deus, para levar essa esperança, essa fé em Deus para as pessoas. Porque Jesus Cristo, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é a razão do nosso viver, é a razão da nossa existência, ok? E curte também, compartilha se assim você sentir no seu coração. Muito obrigada, viu, queridos? Deixa eu lhe dizer mais algo. Enquanto há vida, queridos, há esperança. Porque na sepultura não há esperança mais, né? A palavra de Deus fala assim, de tudo que vier à nossa mão para fazer, vamos fazer aqui, ó, conforme a nossa força. Porque para onde nós vamos, queridos, não existe trabalho, não existirá mais projeto algum, não existirá mais sabedoria nenhuma. Então é aqui. A sepultura a gente não leva nada, tá? É morte, entendeu? O que nós levamos é para a eternidade. Naquilo que nós escolhemos, quais são as nossas escolhas aqui na Terra, qual a eternidade que nós queremos, a morte eterna ou a vida eterna. Nós podemos escolher no dia de hoje. Se você tomar proveito da palavra de Deus, se aprofundar em conhecer a Deus e a sua palavra, o próprio Deus, através do Espírito Santo, vai revelar essa verdade da eternidade para você. Amém? Porque nós somos criados com a eternidade dentro de nós para vivermos essa eternidade. Então, enquanto há vida, há esperança. Jesus é a própria esperança viva dentro daquele que crê. E uma das promessas bíblicas de Deus, eu vou deixar para você também, Salmos 92, que diz assim, ó. Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro no Líbano. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eles gerarão frutos na sua velhice. Você está vendo? Com o Senhor não tem perdas de idade. Ah, sou velho demais. Deixa eu levar minha vida de qualquer jeito, dia para dia. Não, queridos. Na nossa velhice nós daremos frutos ao Senhor e os frutos serão, ó, gordos e prósperos. Olha o que o Senhor diz, que lindo. Para quê? Para que nós daremos esses frutos ainda na nossa velhice? Para mostrar que o Senhor é justo. Nós somos criados para louvor da glória de Deus. A nossa vida é para louvar a Deus, é para trazer a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Então, os frutos, queridos, é para mostrar que o Senhor, Ele é justo, Ele é a própria justiça, Ele é a nossa rocha e não há injustiça nele. Nós somos justos, queridos, nós tornamos-nos justos por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós nos tornamos justificados, os justos do Senhor, não importa que vida tivemos lá atrás, no passado. É importante que quando nós temos um encontro com Deus, qual é o título dessa mensagem, qual é o título aqui desse vídeo? Como e onde encontrar Deus? Queridos,
nós encontramos Deus no íntimo do nosso interior. Nós encontramos Deus quando nós nos calamos, o nosso eu se cala e deixamos Deus falar conosco. Quando nós damos ouvido à verdade de Jesus, quando nós damos ouvido à verdade do Evangelho, nós encontramos Deus. Deixa eu te falar, existe aqui na palavra de Deus várias histórias verídicas de homens e de mulheres que tiveram encontro com Deus. Moisés estava no deserto. Sim, estava passando no deserto, fugindo de uma situação constrangedora, terrível. Ele, para defender o povo hebreu, quando ele descobriu que ele pertencia à família dos hebreus e não à família de Faraó, na qual ele foi adotado pela filha de Faraó quando ele era bebê, Moisés, ele começou a ver o sofrimento do povo dele. E ali, quando ele viu um capataz, né, de Faraó, com um chicote ali massacrando um hebreu, ele ali se doeu e foi na defesa e acabou matando esse capataz, né, esse soldado aí de Faraó. E ele pegou, viu que alguém viu, ele saiu correndo, ele fugiu ali do palácio e foi andando, né? Mas Deus tinha um propósito. Mesmo nessa situação terrível, difícil, Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E Moisés, quando estava ali cuidando das ovelhas do sogro dele, né, ali das ovelhinhas, o que aconteceu? Uma sarça no monte. Começou uma sarça, um arbusto que é seco. Começou a ficar com fogo em volta. Queimou, mas não se desfez. Aquela sarça ardia todinha. Era o fogo da presença de Deus naquele lugar, que se manifestou através daquela sarça ardente. Sim, Deus se manifestou, Deus veio ao encontro de Moisés. Moisés encontrou o Senhor. Um momento tão difícil da vida dele, mas ele encontrou. Ele abriu os olhos, ele deu ouvido à voz daquele que falava com ele. Sobrenatural. Ele não ignorou. Ele poderia falar, que loucura, que é isso? Isso pegando fogo. Que negócio é esse? Eu vou lá ver nada, eu vou embora. Né? Não. Ele se sentiu atraído. Deus atraiu Moisés para junto dele. E Deus, ele faz isso. Deus nos chama a atenção. Deus, ele nos atrai para junto da presença dele. E muitas das vezes são os piores momentos da nossa vida. Momentos de desertos, momentos de dores. Mas o Senhor se faz presente em nossas vidas. Ele quer sempre encontrar conosco. E Moisés teve um encontro com o Senhor. Teve também Paulo no Novo Testamento. Paulo era assassino, ele mandava matar os cristãos. Ele era um soldado de Roma, mas ele ia contra os cristãos, que pregava a palavra de Deus. E Paulo, no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos tudo já planejado para mandar os cristãos presos, para matar.
Paulo teve encontro com Deus. O Espírito Santo de Deus veio ao encontro de Paulo naquele caminho de Damasco. Uma forte luz apareceu na frente dele, um anjo do Senhor, e que dizia para ele, perguntando: Saulo, não era Saulo antes, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando nós perseguimos filhos de Deus, perseguimos o próprio Deus. Então, quando tem alguém, um inimigo, perseguindo nós, filhos de Deus, a igreja de Jesus Cristo, está perseguindo o próprio Deus, queridos. Quando aquela pessoa persegue algum filho de Deus, está perseguindo o próprio Deus. Então, o Senhor Deus, ele veio de encontro ali Paulo. Paulo teve encontro com o Senhor. Por quê? Porque ele tinha o propósito do Senhor para viver na terra. E mesmo em meio àquela situação sangrenta, desejando matar os cristãos, Jesus veio ao encontro de Paulo, para que ele viesse ouvir a voz de Deus, fazer o que Deus queria que ele fizesse, sim, obedecer, para cumprir o propósito do Senhor. Porque Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Deus quer que nós vivemos o melhor dele. Ainda que você pense que algo é melhor para você, Deus tem mais, infinitamente mais, abundantemente mais. Sim, uma vida melhor para cada um de nós vivermos. E assim também eu digo a respeito de Gideão. Gideão também no Velho Testamento. Gideão era da família de Manassés, da tribo de Manassés. Eles estavam ali sendo saqueados pelos midianitas, que eram povos que não serviam a Deus. Saquearam ali seus trigos e deixava ali uma escassez no meio da tribo deles, ali no meio da família. Mas Gideão, mesmo com essa dificuldade, ele teve uma estratégia. Gideão entrou dentro do largar, aquele lugar que pisa as uvas para ser extraído o vinho. Mas o que ele foi fazer naquele largar? Ele foi malhar os trigos, sim, ele foi malhar os trigos para que ficasse ali disfarçado dos midianitas, para os midianitas não perceber que ali era trigo que ele estava malhando. Ele foi proteger aquilo que era da família dele. Então ele estava passando um momento muito delicado, Gideão. E Gideão estava assustado ali, com medo de perder aquilo que restava para a alimentação da família, para recursos da família. E Deus olhou para dentro de Gideão e viu uma força tremenda. Deus, ele nos olha, ele nos vê em todo o tempo da nossa vida, quer no tempo da dificuldade, quer no tempo da alegria, da tranquilidade, enfim. O tempo que nós passarmos na terra, Deus, ele nos vê, ele nos olha e nos conhece e vem ao nosso encontro. Deus veio ao encontro de Gideão. Deus enviou um anjo ali. E olhando para Gideão disse: homem muito valoroso, vai nessa tua força, que tu conquistarás os midianitas. Sim, você vai destruir os seus inimigos, você vai guerrear e vai vencer. Gideão falou: eu como? O menor da minha casa? O Senhor é comigo? Por que eu estou passando por tudo isso aqui, essa situação? Engraçado que o anjo falou para ele: homem muito valoroso, vai nessa tua força. Ele não enxergava a força que ele tinha dentro dele, que o próprio Deus tinha colocado dentro dele. Sim, Deus colocou algo tão lindo dentro de nós. E às vezes nós ficamos focados no meio das dificuldades, não é verdade? Focado ali naquilo que é de ruim na nossa vida, muitas das vezes em perdas, muitas das vezes em roubo, que somos roubados, muitas das vezes no decorrer da vida. E não enxergamos dentro de nós o potencial, a capacidade que Deus nos deu para nós vivermos uma nova vida.
Então ali também Deus se encontrou, foi, né, ao encontro de Gideão. O Gideão encontrou-se com Deus, naquele lugar de humilhação que ele estava passando. E Deus ali mostrou para ele o propósito na vida de Gideão, na qual ele deveria viver. E ele foi. E é uma linda história. A história de Gideão, Juízes. Lê o livro de Juízes, você vai encontrar a história de Gideão, capítulo 6 de Juízes, Velho Testamento. Queridos, se eu for ficar falando aqui, eu vou lembrar de várias pessoas que teve seu encontro com Deus. Raabe, a prostituta, quando ela ali morava na cidade de Jericó, cidade sem, né, estava em guerra ali. Deus levou o povo dele, na verdade, Israel, a lutar contra os inimigos ali de Jericó para tomar a cidade, né, a terra prometida, na terra prometida. Mas havia aquela mulher lá, aquela prostituta Raabe. Ela tinha sede e fome de Deus, de conhecer Deus. Ela queria conhecer o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. Ela tinha vontade de conhecer, ela tinha um desejo no coração dela. E ela teve um encontro nesse tempo de guerra ali em Jericó. Mas foi naquele tempo de guerra que o próprio Deus usou ela por essa sede que ela tinha de conhecer Deus. Deus usou ela para guardar a vida de Josué, a vida dos homens de Deus, vida de Saulo, do Velho Testamento, que foram ali espiar a terra. Foram ali para preparar o caminho para depois vir guerrear. Vieram explorar a terra de Jericó, terra prometida. E Deus usou Raabe, a prostituta Raabe, para proteger eles, para descer eles pela muralha da casa deles, para eles serem salvos, né? Para os inimigos não virem perseguir e matá-los. Queridos, a história é linda. Deus veio ao encontro de Raabe. Sim, através daqueles homens, ela conheceu a Deus. Através daqueles soldados de Israel, dos hebreus, ela conheceu a Deus. Ela teve um encontro com Deus. E a história de Raabe é linda, a história de Raabe. Sim, oh meu Deus. Raabe gerou, deu início, né, à genealogia de Davi, e depois que veio Jesus, a genealogia de Davi. Raabe, queridos, vai ler a Bíblia, viva pela Bíblia. Assim como Deus foi ao encontro destes e de muitos outros, eles tiveram encontro com Deus, nós também podemos ter encontro com Deus hoje, pela fé, através de Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Ele é um com o Pai, que é Deus, e Deus é um com Ele. E assim Ele quer também que nós sejamos um com Ele. Então, como e quando encontrar Deus? Quando nós silenciamos o nosso eu. Quando nós deixamos de ser orgulhosos, presunçosos e reconhecemos que nós precisamos de um ser maior, supremo, que nos criou, nos deu vida e entregou seu Filho Jesus para nós vivermos em novidade de vida, vivermos o propósito dele aqui na terra, sermos incluídos em sua família. Sim, ele nos adotou através de Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Viva o propósito do Senhor na tua vida. Agora você tem uma noção de como e quando encontrar Deus. Chegue a Ele e Ele vai falar com você. Fique com Deus. Fique com essa palavra. Que o Senhor venha iluminar os olhos do teu coração, os olhos do seu entendimento, aleluia. Que você venha ter encontro verdadeiro com Deus através do Espírito Santo da promessa. Amém? Que Deus te abençoe, você e sua família. Em nome de Jesus.